você que já está acostumado a curtir a coluna Ajudante Digital com Leiberson Pedrosa, hoje vai receber um conteúdo um pouco diferente. Porque nas últimas semanas, a gente ouviu o Leiberson aqui falar da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 35 anos no mês de julho, no que se refere ao mundo digital para crianças e adolescentes. Foram 3 episódios tratando desse assunto. E agora a gente vai bater um papo com ele, Leiberson Pedrosa. Não é os robozitos e as robositas do Ajudante Digital, é ele em carne, osso e voz, para explicar pra gente um pouquinho dos bastidores, das intenções desse importante especial que a gente levou ao ar aqui no Tarde Nacional. Ei, como assim? A gente vai ficar de fora. Magoei. E por que robositos no plural? Sou único. Leiberson Pedrosa, você me escuta, meu amigo? Opa, Strozzi, opa, Vitor, escuto sim, estou aqui presente porque não deixo robozito e robozita soltos sozinhos, não. Certo, Leiberson, tutor, bom tutor de 2 robozitos. Ô, Leiberson, conta pra gente como é que você teve essa ideia que a gente gostou muito de conectar o Estatuto da Criança e do Adolescente, feito 30 anos atrás, quando a gente vivia uma vida analógica. Até os filmes a gente assistia de forma analógica, né? Era fita, ou fita no cinema, ou fita em casa, no videocassete. Muita gente que tá ouvindo a gente talvez nem saiba o que significa isso. Como é que você pegou esse Estatuto do Adolescente e trouxe ele pra hoje? Como é que surgiu essa ideia? Eu acho que o assunto, ele meio que revela a nossa idade, né? Assim, eu já tô ali batendo os 41 daqui a pouquinho. Meus parabéns. De seu aniversário. Robozito, tira a mão da mesa de som. Poxa, vocês nunca deixam eu fazer nada. E é um tema que a gente acompanhou de certa forma quando eu era adolescente em si e também quando a gente entrou na profissão de jornalismo. Eu trabalhei muito com a pauta de infância e adolescência, estudei também sobre esse assunto, que eu sempre via a relação da criança e do adolescente com a tecnologia, né? Essa história do nativo digital, mas assim, a gente já vinha discutindo a tecnologia quando era ali no videocassete. E esse ano saiu muita matéria, assim, a gente vai, por Ajudante Digital, a gente vai monitorando as notícias sobre publicação atualizada do Guia de Classificação Indicativa, manual de guia de tela, orientações X, orientações Y, e de repente a gente viu que o ECA ia fazer 35 anos. Eu já fiz matéria do ECA falando da época que ele era adolescente, da época que ele era um jovem, né? E agora ele tá com 35 anos, um adulto aí na rua, foi aprovado em 1990. Eu falei, por que a gente não faz um Ajudante Digital especial, uma sériezinha com 3 episódios, contando pontos que são de convergência com o mundo da tecnologia? E aí surgiram 3 episódios, que é Classificação Indicativa, episódio 1, Tempo de Tela, episódio 2, e o 3º episódio que a gente fala sobre controle parental e traz um conceito que é mais positivo, que é a mediação parental, a supervisão familiar, para falar um pouco do ECA e como que a tecnologia está envolvida nessas crianças e adolescentes de hoje, né? Que já nascem, como a gente fala assim, passando a tela do celular, passando a tela da televisão. Para eles tudo é o touch, né? É, exatamente. O ECA, né, ele foi inspirado na Convenção sobre os Direitos da Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989. É considerado por especialistas como um baita de um instrumento importante, exemplar para outros países, né, porque o Brasil foi o primeiro estado a adequar sua legislação interna aos princípios dessa convenção. E aí, Leiberson, conta pra gente, então, em que momento que você percebeu que isso seria importante de ser abordado para este assunto específico do primeiro episódio, que é a classificação indicativa? Livre para todos os públicos. Não recomendado para menores de 12 anos. Olha só, eu tenho um sobrinho que tem 11 anos e tá louco por Round 6, que é uma série que tem na Netflix, que não é apropriada para a idade dele. E ele sabe tudo sobre a série, e eu fico me perguntando, como é que ele descobriu isso, né? Por que ele descobriu? Será que é a culpa dele? Não. É que é muito difícil a gente controlar os conteúdos, mas existem mecanismos para dizer, olha, esse conteúdo é apropriado, é para maior de 18 anos, é violento, tem algumas questões perigosas. Então, o primeiro episódio foi exatamente isso. E aí eu falei, não, vamos falar pros pais, né, que são basicamente o público, né, pais,
responsável, pessoas que nos acompanham, para falar assim, vamos falar um pouquinho que existe alguns mecanismos de controle para as pessoas ficarem mais atentas. E aí também, sempre que a gente fala de classificação indicativa, vem a questão, não, mas eu vou censurar o que a criança está vendo, isso aí é censura. Não, isso é uma classificação conforme critérios pedagógicos, estudados que surgiram logo depois do ECA, né? Assim, o ECA veio, falou que tinha que proteger as crianças do que elas consumiam, né? Em termos televisivos, radiofônicos na época, e a gente hoje na internet continua tendo critérios para dizer, olha, pai, mãe, responsável, tio, vai colocar uma criança para assistir uma série na TV, vê se ela é adequada para a idade. Você quer ver mesmo assim? Ok, mas fica do lado para você explicar quando aparece aquela cena de sexo ali que você ainda não conseguiu introduzir a criança no assunto, né? Para ela não ficar meio perdida. Então, foi super legal trazer esse assunto da classificação indicativa. Quando a gente pensa, assim, na classificação indicativa, a gente associa também com os brinquedos, né? Tem o brinquedo adequado para a idade de cada criança. Você sabe que se você der um brinquedo com peças muito pequenininhas para uma criança na primeira infância, existe uma chance muito grande dela engolir aquela peça, né? E aí, os pais respeitam muito a idade dos brinquedos, mas flexibilizam isso quando é um produto audiovisual, como se não fizesse diferença, né, Leiberson? Exato, e ainda tem um outro ponto, né, porque a gente tá falando de consumo de conteúdo cultural por crianças e adolescentes, e o consumo, você sabe que a criança tá em formação, o adolescente tá em formação, por mais que ele fale, já sou adulto, já sei tudo, na verdade tá aprendendo. Então, assim, um conteúdo cultural que, por exemplo, fala de, olha só que importante você comprar esse brinquedo, e aí quando fala isso, pode influenciar a criança, tanto é que a publicidade infantil, ela é proibida, né, para exibir na televisão, nos horários, por exemplo, quando você mostra uma programação infantil, exatamente para evitar essa influência. Por que não fazer um olhar também atento quando a gente está falando de tipo de conteúdo que a criança está vendo, né? Se ela está vendo um influencer, né, lá no YouTube, será que esse influencer está falando alguma coisa realmente apropriada para essa criança, né? Será que ele não está trazendo assuntos que são muito difíceis de serem tratados por uma criança que está aprendendo a falar, por exemplo? Então, é uma ótima comparação que você fez, Vitor, de também levar esse mundo do cuidado com os brinquedos, né, com as peças pequenas que podem engasgar, com aqueles conteúdos que podem dar um nó na garganta dos pais na hora de ter que explicar, né? Por quê? Porque a imagem fica piscando. Por quê? Porque o olho abre e fecha. Por quê? Porque sim, Zequinha. Porque sim não é resposta. Excelente comparação mesmo, Leiberson. E aí isso faz muito sentido na produção do seu segundo episódio, né? Que foi justamente os cuidados com o tempo de tela que as crianças e adolescentes vêm tendo ultimamente, que é um consumo que está em crescente movimento, né? As pessoas cada vez mais acessam conteúdos por meio das telas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente tem a ver com isso? Tem, com certeza. O Estatuto, ele fala sobre proteção, né? E ao proteger, você tem que dizer assim, a criança está em formação, então ela não pode ficar 24 horas na tela. Por exemplo, crianças de 9 a 17 anos, 93% da população de 9 a 17 anos no Brasil já usa a internet. E a gente vai deixar essa galera toda conectada o tempo todo, sem ter a chance de trabalhar o sensorial, trabalhar a interação humana, poder quebrar uma perna também, correr na rua, fazer alguma estripulia, criatividade. Então o ECA já vem falando sobre isso há muito tempo e saiu um guia esse ano, né, 2025, atualizado sobre o tempo de tela, e aí a gente pegou esse guia, desmembrou ele, analisou e trouxe algumas dicas bem legais aí. Dependendo da faixa etária da criança, você tem um tempo determinado. Por exemplo, de 0 a 2 anos não é nem para ficar na tela, exceto o vídeo chamada com os parentes, né? Porque a gente sabe que tá todo mundo em tudo que é lugar. Uma criancinha de 6 meses pode ficar olhando para a tela do celular quando tá conversando com um avô, mas depois disso já era. Conversando, sei. Conversando sim, e transmitindo fofura online. Depois de 2 anos, você tem determinado tempo de tela e vai evoluindo e, obviamente, aplicado com a classificação indicativa lá do primeiro episódio. Não basta também, eu só vou pôr 30 minutos, mas põe um conteúdo pesado para a criança, né? Ou um conteúdo que deixa a criança extremamente agitada, ansiosa. Tem que tomar alguns cuidados, né? Uhum. E isso já leva a gente pro tema do terceiro episódio, que é exatamente o monitoramento ali parental, né? Que não é sempre um controle.
É mais do que isso, é prestar atenção, é avaliar o conteúdo, não é simplesmente uma censura, né? Que quando a gente fala em controle parece que é uma coisa meio de censura, e não é, né? É uma coisa para você exatamente avaliar esses pontos que você veio trazendo, a temática, a exposição da criança a um conteúdo que incentive o consumismo, são várias vertentes aí. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa relação do controle parental aí, como você tratou isso no terceiro episódio. Como é uma coluna de tecnologia que a gente traz umas dicas do dia a dia, a gente sabe que às vezes precisa ter uma carta na manga. E aí uma ferramenta de controle parental, assim como um controle remoto que se liga e desliga a televisão, é importante. Desligar o celular, bloquear o celular. Então a gente passa uma dica aí como Google Family Link, Apple Tempo de Uso, algumas funções que tem nos jogos para você controlar o tempo de uso. Mas a gente falou assim, não, exato, não é só questão de controlar, não é só proibir ou restringir. A gente precisa supervisionar, a gente precisa mediar. E aí a gente conversou com uma especialista da SaferNet, né, que é uma organização que trabalha com o uso seguro da internet, que traz o conceito, que é um conceito que aparece aí nos guias também, de mediação parental e supervisão familiar. Supervisão familiar é mais abrangente e envolve também estratégias que são mais proativas, como, por exemplo, diálogo, regras da família sobre o uso. E envolve também os pais serem um exemplo e um modelo de um uso mais positivo. Muito mais do que usar a tecnologia do proibir, do dizer não, tem que usar a tecnologia do vem cá, vamos combinar o jogo? Vamos combinar que você faz isso e depois deixa de fazer isso? Mas a criança é muito pequenininha. Mas se você não for estimulando esses acordos, né, este pacto de confiança, não adianta ter restrição tecnológica, porque a gente sabe que a gente vai perdendo para as crianças em termos de domínio tecnológico. Assim, as crianças têm muito mais energia, os adolescentes têm muito mais energia de pesquisar soluções e gambiarras do que nós, que já estamos aí nos 40, né? Tu é milênio. O quê? Milênio. Não, milênio não, eu sou jovem, isso, não. Mas eu gosto de BTS, eu sou jovem. Você sabe todas as músicas de velho também? Mesmo que é proibido, vou dar o exemplo do Round 6, para a criança, ela vai ter como acessar o conteúdo sobre aquela série. Então não adianta só a gente proibir, a gente tem que dizer para elas, olha, esse conteúdo não é legal de você ficar consumindo por isso e por isso e por isso. Ficou com medo? Conversa com a gente, que é pai, que é mãe, que é tio, que é tia, exatamente para evitar impactos piores, traumas piores no futuro. Imagina, sei lá, uma criança vê o filme O Pânico, né? Ou então aquele do Hitchcock, alguns filmes clássicos que são extremamente perigosos. Então o controle parental tem muito a ver, sim, é muito importante a tecnologia, mas a supervisão parental ela entra como uma estratégia muito mais importante nessa história. Muito legal, Leiberson, você falar, tocar nesses pontos, porque são pontos realmente importantes que a gente precisa observar, porque, por exemplo, esse exemplo que você deu da série da Netflix, a gente vai a uma loja de produtos de caneca, produtos inofensivos, que vão ter coisas de videogame e tal, e às vezes se depara com alguma referência a uma série, algum personagem, algum game mesmo, que não tá ali na idade adequada para aquela criança, mas de alguma forma a criança acaba tendo esse contato, acaba tendo curiosidade, se interessando. Aí é mais legal ser honesto e explicar por que aquele produto não é adequado, né? Do que ficar tentando enrolar a criança ou simplesmente impedir as crianças de terem acesso. Leiberson, a gente já tá caminhando pro encerramento aqui dessa coluna diferente com você, te ouvindo, querendo saber dos bastidores, e não tem como falar sobre essa série do ECA sem citar a participação de uma nova voz, um colega que você trouxe de Brasília pra coluna, o Hilton. Eu queria que você contasse quem é o Hilton. Olá pessoal, Hilton na área. Onde ele trabalha em Brasília, na EBC, e como que ele veio parar, como que a voz dele se somou à sua voz nessa série sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, já estava esquecendo de citar essa contribuição importante. Pode deixar, eu aviso ao Hilton que você esqueceu. Hilton, o chefinho é desmemoriado, não liga não. Que eu acho que sem ele não teria dado certo, né, essa produção atenta e bem focado. O Hilton, ele não deixou eu colocar isso, mas eu conto aqui em segredo para vocês, ele já foi meu chefe quando eu era estagiário numa agência de notícias de direitos da infância. Então, muita coisa que eu aprendi sobre infância e adolescência, eu tinha ele ali como um guia, né, orientando e tal. E como a gente
gente trabalha no mesmo setor hoje, eu falei, pô, Hilton, eu acho que a melhor pessoa para conversar sobre esse tema, para pesquisar, para falar de forma séria e também descontraída, seja você. Convidei ele ficou meio tímido no começo, mas depois ele encampou, ele me ajudou a trazer as entrevistas, inclusive chegou a produzir 2 matérias para a Rádio Agência Nacional sobre o assunto, expandindo o universo aí dos episódios do podcast, né? Ele falou sobre outros temas do ECA há 35 anos que não estão relacionados necessariamente à tecnologia. Por causa do tempo, a gente não conseguiu trazer tudo, mas a gente conseguiu, pelo menos, ele conseguiu criar aí algumas matérias especiais que tocaram no rádio, né? Que pode ser acessado no site da Rádio Agência Nacional. Muito bem, Leiberson. Então, já que o Hilton queria manter em segredo aí, a gente mantém, a gente não conta pra ninguém, só pros nossos ouvintes aqui, segredo nosso. Eu nunca ia falar isso, mas vocês merecem. Esse é o segredo da liderança. O segredo dos líderes para a liderança é ser líder. Ele já foi seu chefe em outros trabalhos. Leiberson, querido, muito obrigado por esse bate-papo aqui com a gente, para poder explicar um pouquinho pro ouvinte do Tarde Nacional como é que foi a produção. Para quem quiser acessar esses conteúdos, é só entrar no site tanto do radios.ebc.com.br, vai ter acesso não só a esses episódios da série sobre o ECA, mas todas as colunas do Ajudante Digital, e também na Rádio Agência Nacional, a Agência Brasil.ebc.com.br/Rádio Agência Nacional. Muito obrigado, Leiberson, e a gente te escuta na próxima semana, né? Muito obrigado, Strozzi e Vitor. O Vitor trouxe ótimos exemplos aí, comparando com lojas infantis. Eu acho que ele tá comprando bastante presente ultimamente. Mas eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de fazer esse conteúdo com a Tarde Nacional. A gente vai ter um episódio semana que vem, fechando a temporada 3, e com a ajuda de vocês aí, quem sabe a gente tem mais novidades, um novo ambiente do Ajudante Digital, maior repercussão, e mandem aí as suas dúvidas tecnológicas pra gente colocar o Robozita e a Robozita pra trabalharem. E, de novo com essa história de trabalhar. Obrigado, Tarde Nacional. Fui. E vida longa ao Tarde Nacional. Tchau. E buscarem mais elementos, né, pra gente contar um pouquinho mais sobre dicas de tecnologia, reflexões dessa tecnologia do dia a dia. Oba, gostamos muito, Leiberson. Brigadão. Obrigado vocês. Bom trabalho aí. Parabéns, hein?